Durante séculos, o túmulo de Jesus tem sido retratado de diversas maneiras em pinturas, esculturas, filmes e outros meios visuais. No entanto, qual é a precisão dessas representações? Poderiam ainda restar segredos a serem desvendados que nos possibilitem uma representação mais fiel do túmulo de Cristo no momento de sua morte e ressurreição? Mais de 900 tumbas da época de Jesus foram descobertas em Jerusalém, fornecendo-nos uma base valiosa para entender como poderia ter sido o túmulo de Jesus de forma mais precisa do que qualquer representação anterior. Ao combinar relatos dos 4 evangelhos com evidências arqueológicas, podemos recriar, por meio da modelagem 3D, uma das representações mais detalhadas e precisas do túmulo de Jesus já feitas. Primeiramente, é essencial compreender os 3 principais tipos de projetos de tumbas em Jerusalém, no primeiro século d.C. Tumbas de poço, tumbas de lóculo e tumbas de arcossólio. As tumbas de poço eram semelhantes aos cemitérios subterrâneos modernos. Um poço era escavado no solo, onde o corpo envolto seria colocado no fundo. Em seguida, lajes de pedra cobriam o topo do corpo, e o poço era preenchido com terra ou pedras, marcado por uma lápide simples. Somente cerca de 5% das tumbas na antiga Jerusalém eram desse tipo. Os evangelhos indicam que o túmulo de Jesus foi escavado na rocha, eliminando assim a possibilidade de uma tumba de poço e apontando para uma das outras 2 variedades, onde as tumbas eram esculpidas diretamente na rocha ou formadas a partir de cavernas naturais. As tumbas antigas geralmente eram estabelecidas em pedreiras abandonadas, onde grandes blocos de pedra haviam sido cortados para a construção de edifícios e muros. Em Jerusalém, sob o que hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, havia uma grande pedreira que remonta ao século 8 a.C. Contudo, essa pedreira foi abandonada na época de Jesus, tornando-se um local ideal para o sepultamento, o que a associação com o Gólgota, o local da crucificação de Jesus, reforça. As fortes chuvas de primavera ao longo dos séculos arrastaram o solo das áreas mais elevadas, preenchendo seções da pedreira abandonada, tornando-a um local propício para jardins. O Evangelho de João associa o local da crucificação e sepultamento de Jesus a um jardim. Esses detalhes são cruciais ao tentar recriar o túmulo de Jesus. Muitas tumbas esculpidas na rocha incluíam áreas externas chamadas pátios, onde as famílias podiam lamentar durante o sepultamento. Em pedreiras antigas, era comum encontrar bancos escavados na rocha ao redor destes pátios para os enlutados se assentarem. Mateus menciona especificamente mulheres sentadas à entrada do túmulo, sugerindo esses bancos de pedra. Cirilo de Jerusalém descreveu um abrigo de pedra na entrada do túmulo de Jesus, reforçando a ideia de pátio e bancos de pedra esculpidos. O túmulo estaria, portanto, numa pedreira abandonada, cercado por um jardim com uma pequena área com bancos e uma saliência, ou alpendre na entrada. Um elemento-chave na recriação do túmulo de Jesus é a famosa pedra de bloqueio, que muitas vezes é retratada como uma grande pedra redonda. No entanto, estudos sugerem que a pedra poderia ter sido quadrada. As pedras de bloqueio tinham 2 formatos principais, retangular e redonda. As pedras retangulares eram mais comuns e atuavam como tampões, sendo roladas para selar a entrada. Entrar nestes túmulos requeria que os visitantes se abaixassem, rastejando sobre as mãos e joelhos. As pedras redondas eram menos comuns e apenas 4 exemplos foram encontrados entre os 900 túmulos do primeiro século em Jerusalém. Essas pedras eram colocadas em trilhos inclinados, facilitando o fechamento pela gravidade. As mulheres que visitaram o túmulo na manhã da ressurreição estavam preocupadas com quem removeria a pedra, indicando que a pedra poderia ser pesada. Os 2 estilos de tumbas restantes são os lóculi e os arcossólios. Os lóculi, o estilo mais comum, consistiam em hastes longas e estreitas nas paredes da câmara principal.
destinadas a um único corpo envolto em mortalhas. As arcossólios eram menos comuns e incluíam um banco plano paralelo à parede da câmara, com um arco esculpido no topo. O Evangelho de João menciona que Maria viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estava, descrevendo uma cena compatível com um arcossólio. Marcos também relata que um anjo estava sentado no lado direito da câmara interna, sugerindo que o banco de arcossólio, onde Jesus foi colocado, estava desse lado. Lucas menciona que Pedro, ao olhar para dentro do túmulo, viu os lençóis no banco, indicando um túmulo orientado para o leste, permitindo a iluminação natural para visualizar os detalhes. Concluindo, o túmulo de Jesus provavelmente estava localizado em um jardim, dentro de uma pedreira, rodeado por um pequeno pátio com bancos de pedra e uma entrada com uma pedra rolante. A câmara principal continha um arcossólio no lado direito, onde o corpo de Jesus foi colocado, e a entrada era suficientemente alta para permitir que as pessoas se curvassem para ver dentro. Essas evidências possibilitam visualizar o local onde ocorreu o evento mais significativo da história da humanidade, a ressurreição de Cristo. Embora a exata aparência do túmulo não seja essencial para a fé, uma melhor compreensão desses detalhes afirma a confiabilidade dos textos antigos e o testemunho dos eventos, mesmo 2000 anos depois. A ressurreição de Jesus é um mistério de fé que nos promete a vida eterna e a purificação de nossos pecados através de sua graça redentora. Antes de nos despedirmos, se você gostou deste vídeo e sentiu que ele te tocou de alguma forma, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a levar a mensagem de Jesus ainda mais longe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Até a próxima e que a paz de Cristo esteja com você.